Amigas, amigos, olá! O MAP Biomas divulgou recentemente o seu estudo, Coleção 10, 40 anos de transformação do território brasileiro. O estudo mostra a perda de áreas naturais de vegetação nativa no Brasil no período entre 1985 e 2024, e os dados são bastante preocupantes. Em 1985, 80% do território brasileiro era coberto por áreas naturais. Esse valor foi reduzido até 2024 para 67%. O estudo faz a evidenciação da perda de vegetação nativa e áreas naturais por décadas. Os períodos de maior degradação ambiental são os de 1995 a 2004, principalmente com a expansão das áreas ligadas à agropecuária. E na sequência o período de 2015 a 2024, o período que nós estamos vivendo neste momento, é aquele período conturbado que envolveu os episódios de impeachment da presidenta Dilma, governos Temer e Bolsonaro. Houve nesse intervalo de tempo, como eu disse, uma perda de cobertura de áreas naturais, em especial de florestas e de savanas. Florestas caíram 15%, savanas, cerrado, caiu 26%, uma perda de 62 milhões de hectares de florestas, de 37 milhões de hectares de savanas. Vejam, há uma certa proporcionalidade, o que se perde em floresta e savana frente ao que se ganhou em pastagem e agricultura. Pastagem houve um avanço de 62 milhões de hectares, enquanto a agricultura teve um avanço de 44 milhões de hectares. A atividade agropecuária, a posição que o Brasil assumiu na divisão internacional do trabalho como país exportador de commodities agrícolas, é talvez o principal fator redutor das nossas coberturas naturais na atualidade, que afeta todos os biomas brasileiros segundo o MAP Biomas, mas diferentemente, alguns mais, outros menos afetados. Em biomas como Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia e Caatinga, a perda de cobertura vegetal oscilou entre 11% e 15% nesse intervalo entre 1985 e 2024. Já no Cerrado, a perda foi de 28%. E isso é um problema socioambiental e de política ambiental, de forma através da qual a sociedade se sensibiliza, toma consciência dos problemas ambientais. Porque se fala em cobertura vegetal nativa, se pensa imediatamente em floresta amazônica. E é claro que a floresta amazônica tem uma importância única, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Mas o Cerrado é um bioma muito importante e pouco falado em termos de políticas ambientais. Num ambientalismo mais popularizado, o Cerrado não aparece. Aparece menos ainda o Pampa, onde nós tivemos 30% de perda de vegetação nativa nesse intervalo de 1985 a 2024. Não apenas perda de vegetação nativa de áreas naturais ligadas à atividade agropecuária, mas também a mineração. Mineração que teve um crescimento no período de 2015 a 2024 de 60% na região amazônica, áreas de mineração que envolvem a retirada de cobertura vegetal nativa em regiões significativas, em uma extensão significativa e que gera outros problemas socioambientais. Finalmente, o estudo apresentou uma novidade bastante interessante: a área ocupada pela expansão das usinas fotovoltaicas de 2016 a 2024. Segundo o estudo do MAP Biomas, nós encontramos hoje 35,3 mil hectares do Brasil ocupados com usinas fotovoltaicas. É uma área bastante significativa, em especial na região do bioma da Caatinga. Lembrando que produção de energia elétrica, desde energia solar, demanda insolação constante, isto é, regiões mais próximas da linha do Equador, que tem insolação constante ao longo do ano todo. Porém, próximo da linha do Equador, é muito usual nós encontrarmos a zona de convergência intertropical, cobertura de nuvens que diminui a insolação na superfície. No Brasil, a região Nordeste, em especial o seu sertão, o sertão nordestino, está em latitudes bem baixinhas próximas do Equador, mas tem áreas
tem áreas mais secas, com baixa cobertura de nuvens, aumenta a insolação na superfície, aumenta a potencialidade de produção de energia elétrica solar fotovoltaica e, consequentemente, é o bioma que mais tem recebido esses painéis solares fotovoltaicos na atualidade. Isso retira não apenas vegetação nativa para colocação no lugar de painéis solares fotovoltaicos, mas também atividades econômicas. O estudo mostra que a vegetação savânica foi a mais afetada na retirada da cobertura vegetal para painéis solares fotovoltaicos. 15 mil hectares de painéis solares fotovoltaicos de fazendas solares em áreas savânicas. Mas vejam, nós temos 12 mil hectares em áreas de pastagem e 3 mil hectares em área de agricultura, mais de 3 mil hectares em áreas de agricultura. Agora, você pode pensar, poxa, pastagem e agricultura já gerou dano ambiental, já não é mais vegetação nativa. Sim, mas são atividades econômicas. Essas atividades econômicas vão migrar para outros lugares, causando, entre outros, a potencialidade de perda de vegetação nativa em outras regiões. Mais ainda, é atividade agrícola, que pode ser, não necessariamente é, mas pode ser produtora de alimentos, o que gera, então, problemas socioambientais, problemas econômicos. O MapBiomas ainda discriminou por estado essa expansão de painéis solares fotovoltaicos. Vejam vocês, em Minas Gerais, nós encontramos principalmente perda de área de pastagem para painéis solares fotovoltaicos. Entretanto, no estado do Paraná, a principal perda é de área agrícola. E daí, novamente, a área agrícola que poderia ser, não necessariamente é, poderia ser de produção de alimentos para produção de painéis solares fotovoltaicos. O estudo do MapBiomas apresenta esses problemas, um quadro que evoluiu negativamente nas últimas 4 décadas, mas ele não deixa de apresentar também, a partir de seus dados, potenciais soluções. Ele mostra que a principal área de perda, a principal forma fundiária de perda de vegetação nativa foi a propriedade privada, tá? Propriedade privada, regiões com registro fundiário no Brasil, que representam 37% de toda a área do território brasileiro. Foi nesses 37% do território brasileiro com propriedades rurais onde nós encontramos 62% da perda de vegetação nativa. Em regiões protegidas, em áreas protegidas, isto é, terras indígenas, terras quilombolas e unidades de conservação, a perda foi de 1% de vegetação nativa, sendo que essas unidades protegidas ou de uso coletivo varrem 25% do território nacional. Daí a necessidade de nós fazermos imediatamente pelo menos 2 coisas: a pressão política com vistas à manutenção dos vetos do presidente Lula contra a lei de licenciamento ambiental aprovada recentemente no Congresso Nacional. O Congresso já recebeu de volta os vetos do presidente Lula, mais de 60 vetos, e ele tem, teoricamente, 30 dias de aprovação, de manutenção ou derrubada desses vetos. Há que se manter a pressão sobre o Congresso para que esses vetos não sejam derrubados, para que essa lei de licenciamento ambiental não seja aprovada como ela saiu do Congresso, uma lei de devastação ambiental. E ainda mais, pressão com vistas a que o Supremo Tribunal Federal vote o mais rapidamente possível e derrube a ideia insana de marco temporal, a ideia de que os povos indígenas e quilombolas só podem requisitar terras indígenas e quilombolas se eles ocupavam estas áreas na promulgação da Constituição de 1988. Essa ideia não tem nenhuma base na realidade, qualquer base jurídica. E lembrando, nós temos 20% da cobertura vegetal em áreas de terra indígena no Brasil. Terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação tiveram perda de 1% da vegetação nativa. Há que se manter essas terras indígenas e quilombolas como um direito dessas pessoas, um direito à autodeterminação e que gera um desdobramento positivo, que é a conservação da cobertura vegetal. O estudo do MapBiomas saiu mais ou menos no mesmo momento, a divulgação por uma série de pesquisadores do IPAM, o Instituto de Pesquisas Amazônicas, de um artigo científico publicado em revista científica de alcance mundial sobre
a floresta amazônica e que nós estamos chegando próximos do chamado ponto de não retorno. O estudo destaca o chamado efeito martelo. Efeito martelo que são várias formas de pressão da sociedade sobre a cobertura vegetal da região amazônica. Pressão como desmatamento, queimada, exploração de madeira, fragmentação das áreas de fauna e flora. Este efeito martelo, esta pressão de atividades econômicas em diferentes partes da região amazônica, gera o chamado efeito dominó. Uma extensa área perde cobertura vegetal, perde, portanto, a reposição de umidade na atmosfera, perde, portanto, a capacidade de reposição de água no lençol d'água subterrâneo, o solo entra em degradação mais rapidamente, cadeias alimentares na região são quebradas e, portanto, a vulnerabilidade da região na sua recomposição natural, a vulnerabilidade das regiões próximas a esta área devastada se torna mais acentuada, retroalimentando o fenômeno, o chamado efeito dominó. Com isso, nós tendemos ao chamado ponto de não retorno a partir do qual as transformações de degradação da floresta amazônica ganham uma autopropulsão, elas passam a se desenvolver independente da intervenção humana, numa tendência de degradação da floresta e a sua transformação em cerrado, savana, o processo de savanização da floresta amazônica. Nós ainda não atingimos o ponto de não retorno, mas para tanto há que se ter pressão desde a sociedade civil para que haja uma perspectiva melhor de conservação desses recursos naturais, de conservação socioambiental, com vistas a que nós possamos ter uma relação mais harmoniosa ou menos devastadora com o meio à nossa volta. É isso, podcast rápido para a gente averiguar alguns dados do MAP Biomas, o estudo recente, e também o estudo do IPAM sobre a degradação de floresta amazônica. Quem tiver alguma dúvida, algum problema já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.